O deserto do Saara, uma das paisagens mais emblemáticas e intrigantes do planeta, se estende pelo norte da África, cobrindo uma área equivalente ao tamanho dos Estados Unidos. Com suas imponentes dunas de areia, planaltos rochosos e vastas áreas áridas, esse deserto guarda mistério sob sua superfície impressionante, desafiando nossas concepções sobre a região. Neste vídeo vamos explorar os segredos que o deserto do Saara pode estar escondendo sob suas dunas. Esqueletos de Gubeiro. Os esqueletos encontrados em Gubeiro, no deserto do Saara, na Níger, fornecem uma visão fascinante da antiga história humana. Esses vestígios foram desenterrados no ano 2000 e têm uma idade estimada entre 8.000 e 10.000 anos, pertencendo a duas culturas pré-históricas distintas, as culturas Quifian e Tenerian. Essas descobertas mostram como as antigas sociedades se ajustaram a grandes mudanças ambientais ao longo de milênios. Os Quifian, que habitaram a região quando o Saara era verde e fértil, eram fisicamente fortes e caçadores-coletores que dependiam da pesca e caça de grandes animais aquáticos. À medida que o clima mudou, o Saara começou a secar, e a cultura Tenerian surgiu. Esses indivíduos, mais esbeltos, indicam uma adaptação ao novo ambiente, focando em uma vida pastoril, possivelmente, agricultura. As ferramentas e cerâmicas encontradas junto aos esqueletos também revelam a evolução cultural e tecnológica dessa transição. Avião da Segunda Guerra Mundial. O avião P-40 Kitihov, da Segunda Guerra Mundial, foi descoberto no deserto do Saara em 2012, após estar desaparecido por 70 anos. Esta aeronave, pertencente à Força Aérea Real, foi pilotada pelo sargento de voo Dennis Coppin, que caiu em 1942. O avião foi encontrado em bom estado, com fuselagem e asas bem preservadas, apesar das décadas no deserto. Sua descoberta oferece uma conexão tangível com o período da Segunda Guerra Mundial, caracterizado por combates aéreos intensos e missões arriscadas em áreas inóspitas como o deserto do norte da África. No entanto, o destino final do piloto permanece desconhecido, deixando mistério sobre seu desaparecimento, aumentando o fascínio em torno dessa relíquia. Uma história de sobrevivência. A incrível história de sobrevivência de Maro Prosper destaca a resiliência humana diante de adversidades extremas. Em 1994, Prosper, um policial italiano e corredor dedicado, participou da Maratona des Sables, uma corrida de 156 milhas pelo Saara, um deserto famoso por seu clima severo. Durante a prova, Prosper foi surpreendido por uma tempestade de areia que o desorientou, e assim ele se afastou da rota. Após o fim da tempestade, ele se viu perdido na imensidão do deserto, longe dos outros competidores e com suprimentos limitados. Por 10 dias, Prosper lutou para sobreviver em um dos ambientes mais hostis do mundo. Ele encontrou um santuário abandonado que lhe ofereceu abrigo, e em um ato impressionante de engenhosidade, conseguiu sobreviver bebendo sua própria urina e comendo morcegos que conseguiu capturar. Após percorrer mais de 180 milhas na direção errada, Prosper foi encontrado por uma família nômade, desidratado, mas milagrosamente vivo. O fóssil de baleia. O fóssil de uma baleia de 40 milhões de anos, encontrado em Wadi al-Hitan, no Egito, é uma descoberta extraordinária que ampliou nosso entendimento da evolução marinha. Localizado no deserto ocidental do Egito, Wadi al-Hitan é um patrimônio mundial da Unesco, famoso por sua abundância de fósseis de baleias antigas. Essa área já foi coberta pelo Oceano Pré-Histórico Tétis, fornecendo um raro vislumbre da vida marinha de milhões de anos atrás. O fóssil mais impressionante é o do basilossauro, uma espécie de baleia extinta. O basilossauro é notável por ter membros posteriores, uma característica que evidencia a transição evolutiva das baleias de mamíferos terrestres para criaturas totalmente aquáticas, fornecendo pistas sobre como essas adaptações ocorreram ao longo do tempo. O olho do Saara. O olho do Saara, ou estrutura de Richat, é uma das formações mais impressionantes do Saara, localizada na Mauritânia. Com um diâmetro de cerca de 20 milhas, é tão grande que pode ser vista do espaço, sendo frequentemente usada como ponto de referência pelos astronautas. Embora inicialmente pesquisadores acreditassem que essa formação tivesse sido causada por um impacto de meteorito, estudos posteriores mostraram que se trata de uma estrutura geológica conhecida como domo. Ao longo de milhões de anos, a erosão revelou diferentes camadas de rochas, criando a aparência de um alvo gigante. Vidro do deserto da Líbia. O vidro do deserto da Líbia é um fenômeno natural fascinante, encontrado em vastas áreas do deserto líbio, que faz parte do Saara. Com uma coloração amarelo-esverdeada marcante, esse vidro aparece em diferentes tamanhos, de pequenos fragmentos a grandes pedaços espalhados pelas areias. Durante décadas, sua origem foi um mistério,
gerando debates entre cientistas. Inicialmente, havia teorias de que ele se formou por atividade vulcânica, enquanto outros acreditavam que fosse o resultado de um impacto meteórico. Estudos mais recentes indicam que o vidro foi formado há cerca de 29 milhões de anos, pelo calor gerado pelo impacto de um meteorito, um evento astronômico que teria derretido a areia, criando grandes folhas de vidro. Esse processo é comparável ao da trinitita, um tipo de vidro formado por explosões nucleares. Oásis de mosquitos. Os oásis de mosquitos são uma curiosidade no deserto do Saara, um lugar onde você não esperaria encontrar esses insetos irritantes. Em lugares onde a água se acumula, como os oásis naturais, os mosquitos encontram um ambiente propício para prosperar. Esses oásis, cercados por palmeiras e vegetação, contrastam com o deserto árido ao redor e servem de criadouros para os mosquitos. Embora normalmente associados a regiões tropicais, esses insetos se adaptaram às condições adversas do Saara, demonstrando a incrível capacidade de sobrevivência da natureza. O rio Tamanrasset. O rio Tamanrasset, muitas vezes chamado de Antigo Rio do Saara, é um elemento fascinante da história do deserto. Embora hoje o Saara seja um dos locais mais secos do planeta, há milhões de anos atrás, abrigava este grande rio. O Tamanrasset fluía por vastas áreas que atualmente são áridas, transportando água e sustentando uma diversidade de vida. Pesquisadores, utilizando imagens de satélite e estudos geológicos, descobriram vestígios desse antigo rio, como leitos secos e canais enterrados sob a areia. Essas descobertas revelam que o Saara nem sempre foi a extensão árida que conhecemos, mas sim um ambiente vibrante, repleto de vida. A existência do Tamanrasset provavelmente foi essencial para as primeiras populações humanas, além de servir como fonte de água para a fauna e para a agricultura. Esses achados sugerem que o Saara, em tempos antigos, era uma região verde e cheia de vida, drasticamente diferente da paisagem desértica de hoje. Gravuras de girafas de 10 mil anos. As gravuras de girafas com 10 mil anos, encontradas no deserto do Saara, oferecem um vislumbre intrigante do passado distante da região. Essas obras de arte foram descobertas em meio à areia e às rochas do Saara, demonstrando a sensibilidade artística e ambiental das populações antigas que ali viveram. As gravuras não são apenas arranhões na rocha, mas representações detalhadas de girafas, algumas com vários metros de altura. Esses desenhos revelam que os habitantes do Saara eram observadores atentos da natureza ao seu redor, capturando a presença majestosa das girafas, que naquela época vagavam livremente pela área. O que torna essas gravuras particularmente fascinantes é que elas são evidências de um período em que o Saara era muito mais verde e fértil. Há milhares de anos, a região sustentava um ecossistema diversificado, onde girafas e outros animais selvagens prosperavam, o que indica um clima mais úmido e favorável para a vida. As Pedras de Nabta. As Pedras de Nabta, localizadas no deserto da Núbia, no sul do Egito, são um marco arqueológico datado de cerca de 6.500 a.C., tornando-se um dos mais antigos sítios astronômicos do mundo. As pedras estão dispostas em um padrão circular, com alinhamentos que sugerem ter sido usadas como um calendário pré-histórico. Descobertas em 1974 por Fred Wendorf, essas pedras provavelmente eram usadas por uma antiga comunidade nômade, para marcar o solstício de verão e outros eventos celestes importantes. O que torna essas pedras notáveis é que elas precedem Stonehenge em mais de 1000 anos, evidenciando uma compreensão avançada da astronomia pelos primeiros habitantes da região. Os Garamantes. As fortificações construídas pelos Garamantes no deserto do Saara são um impressionante testemunho da capacidade e adaptação de uma antiga civilização. Os Garamantes prosperaram por muito tempo na área que hoje corresponde ao Saara líbio, sendo conhecidos principalmente através de registros gregos e romanos, que os retratavam como guerreiros ferozes. No entanto, achados arqueológicos recentes mostram que essa civilização era muito mais complexa. As fortificações dos Garamantes, estrategicamente localizadas, revelam habilidades arquitetônicas notáveis. Essas construções faziam parte de um sistema urbano maior, indicando que a sociedade garamante possuía uma organização política avançada. Eles não apenas sobreviviam nas condições adversas do deserto, mas também prosperavam. Suas fortalezas, algumas com sofisticados sistemas de defesa, foram projetadas para proteger as comunidades e seus recursos. Um aspecto fascinante é o uso de um avançado sistema de irrigação, onde construíram canais subterrâneos, chamados fogaras, para extrair e distribuir a pouca água disponível, permitindo o cultivo de alimentos e a sustentação das suas comunidades em um ambiente extremamente hostil. O Machimosaurus rex. O Machimosaurus rex era uma incrível criatura pré-histórica,
que habitava o que hoje conhecemos como deserto do Saara. Este gigantesco réptil fazia parte de uma família de crocodilos antigos e é considerado um dos maiores crocodilos marinhos já descobertos, medindo mais de 30 pés de comprimento. O Machimosaurus rex viveu durante o período Jurássico, há cerca de 130 milhões de anos. Seus fósseis, encontrados no Saara, fornecem aos cientistas informações fascinantes sobre a evolução dos répteis marinhos naquela época. A descoberta desse réptil ajuda a lançar luz sobre os antigos ecossistemas da região, que hoje é árida, mas que no período Jurássico era coberta por um vasto oceano repleto de vida. O Machimosaurus rex era um predador formidável, com um enorme crânio e mandíbulas poderosas, capaz de capturar grandes presas. Sua existência é um lembrete de que o Saara já foi um vibrante ambiente marinho, muito diferente do deserto que vemos atualmente. Espinossauro. O espinossauro é um dos dinossauros mais curiosos já descobertos no deserto do Saara, mais especificamente na região que hoje é o Marrocos. Esse dinossauro viveu há cerca de 95 a 100 milhões de anos, durante o período Cretáceo, e sua descoberta trouxe à tona uma visão fascinante sobre o mundo pré-histórico daquela área. O espinossauro era um predador gigantesco, maior até do que o famoso Tiranossauro rex, sendo o maior dinossauro carnívoro conhecido. O que o diferenciava dos outros era seu focinho alongado, semelhante ao de um crocodilo, cheio de dentes afiados, perfeito para caçar peixes, sugerindo que ele levava uma vida semi-aquática. Ao contrário da maioria dos dinossauros, o espinossauro parecia estar adaptado à vida tanto na água quanto em terra. Ele também possuía uma grande vela nas costas, que poderia ter servido para regular a temperatura corporal ou para atrair parceiros. Suas características físicas indicam uma forma de vida única, mais próxima dos ambientes aquáticos do que terrestre, redefinindo a visão comum dos dinossauros. A Dama Branca. Em meio aos terrenos assolados pelo sol da montanha Brandberg, na Namíbia, encontra-se um antigo quebra-cabeça gravado na pedra, a Dama Branca. Essa enigmática pintura rupestre, oculta na vastidão da massa da Brandberg, é um mistério cativante na arte pré-histórica africana. A figura representada em um tom branco distintivo dá a impressão de movimento, talvez uma dança ou um espírito com arco e flecha em mãos. Ao redor dessa representação central, há uma cena movimentada de animais, como antílopes e outras formas humanas, algumas aparentemente participando de um evento ou ritual comunitário. Além disso, apesar do apelido de Dama Branca, há debate sobre se a figura central é realmente feminina. Enquanto interpretações iniciais sugerem feminilidade devido a certos traços delicados, estudos subsequentes sugeriram que poderia ser um jovem do sexo masculino, possivelmente em uma posição de significado ritualístico. Os debates não se limitam ao gênero. A essência, origem e intenção por trás da pintura têm sido temas de inúmeras discussões. Enquanto alguns acreditam que representa uma cena cerimonial local, outros, ao observar as características mediterrâneas da figura com o arco, se perguntam se isso sugere interações distantes, talvez até com sociedades europeias. A idade da pintura também é um mistério, com estimativas variando amplamente de alguns milhares de anos. Os círculos de fadas. Espalhados pelas areias avermelhadas, milhares de manchas estéreis, perfeitamente circulares e uniformes em tamanho, são conhecidas como círculos de fadas. Essas formações naturais interrompem as extensões contínuas de grama, criando uma vasta paisagem de bolinhas que podem ser observadas até mesmo do céu. A origem desses círculos de fadas nas terras áridas do deserto de Namíbia tem intrigado cientistas, nativos e visitantes por décadas. Como essas formações misteriosas, com diâmetros que variam de 6 a 49 pés existem? As lendas locais oferecem explicações cativantes, embora um tanto extravagantes. Uma história sugere que esses círculos são as pegadas dos deuses enquanto caminham pela terra. Outra lenda atribui a formação a dragões subterrâneos, cuja respiração venenosa mata a vegetação acima. Enquanto essas histórias adicionam uma camada de mistério, as explicações científicas têm sido variadas e em evolução. Uma teoria predominante sugere que os círculos de fadas resultam da competição subterrânea por recursos, pois as plantas buscam água nesse ambiente árido. Aquelas com os melhores sistemas radiculares podem superar seus vizinhos, levando a manchas estéreis. Também existe a teoria que os insetos térmitas são os culpados, criando círculos enquanto devoram a vegetação e organizam suas colônias subterrâneas. Mas nenhuma teoria resolve completamente o mistério, já que ambas apresentam desafios e contradições. Alguns círculos parecem grandes demais para serem obra de térmitas, enquanto outros são muito uniformes para serem atribuídos apenas à competição entre plantas. Além disso, recentemente, círculos de fadas semelhantes apareceram em partes do cenário árido da Austrália.
sugerindo um fenômeno mais amplo e possivelmente interconectado. Antigo megalago. O lago Mega Chade, que existiu há cerca de 5.000 a 10.000 anos, era um imenso corpo d'água que cobria partes do atual deserto do Saara e regiões próximas. Este gigantesco lago foi muito maior do que o atual Lago Chade, que encolheu drasticamente devido às mudanças climáticas e à atividade humana. Durante seu auge, o Mega Chade suportava um ecossistema vibrante, abrigando peixes, aves e outras formas de vida selvagem. Ele foi uma fonte crucial de água para as primeiras civilizações da região, que dependiam de seus recursos naturais. Ferramentas, cerâmicas e outros vestígios arqueológicos, encontrados ao longo de suas margens, indicam que essas populações antigas desenvolveram culturas complexas, adaptando-se às mudanças no ambiente, à medida que o lago secava e o deserto se formava. Se puder, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação.